Eu reforcei perguntar para você se você realmente crê na presença de Deus nesse lugar, porque não é nem um pouco difícil falar que nós cremos. Não é difícil você dizer que você tem fé ou que você realmente acredita em alguma coisa. E muitas vezes nós dizemos que nós acreditamos em algo simplesmente porque sentimos alguma coisa. Claro, quando é algo óbvio, quando é algo fácil de você enxergar e perceber, não é difícil acreditar, né? Se eu perguntar para você, você acredita que essa pessoa que está do teu lado aí está viva? Basta dar uma olhada nela e eu acho que 99% dos casos as pessoas vão dizer, tá, né? Pode ser que alguém aí diga, pastor, não tenho muita certeza, mas na maioria das vezes você vai dizer, porque é óbvio, está bem do seu lado, mas quando se trata de acreditar em algo que é invisível, algo que você não pode tocar, algo como você hoje cantou aqui, né, comigo, né, tem coisas que acontecem que a gente não entende. Uma música que a gente cantou diz assim, nem tudo que acontece dá para entender, mas a frase seguinte diz assim, mas você pode vencer pela fé. E esse é o convite da palavra de Deus o tempo todo, esse é o convite do próprio Senhor Jesus Cristo, esse é o convite de Paulo quando ele escreve às igrejas o tempo todo dizendo, olha, o desafio seu é acreditar no invisível, o desafio é andar não pelo que você vê, não andar por vista, mas andar pela fé. E claro, você não pode andar sem enxergar, você só consegue andar até onde você enxerga, mas Deus te convida a crer que mesmo sem saber tudo o que vai acontecer, você confie nele, confie no caminho que ele está preparando para você. Quando você começou a andar com Jesus, não foi isso que você fez? Você não sabia aonde tudo isso ia dar, você não sabia aonde você iria chegar, mas quantos estão felizes que tomaram uma decisão por Jesus? Onde que você estaria se não fosse Deus na sua vida? Você já parou para pensar onde você estaria se você não tivesse feito algumas escolhas importantes há muito tempo atrás, ou algumas semanas atrás, ou quanto tempo for, mas que fizeram toda a diferença, mesmo sem você saber aonde ia dar? Quantos aqui são testemunhos de que vale a pena confiar em Deus? Amém? Alguns anos atrás foi feita uma pesquisa, e aqui no Brasil deve ter uma pesquisa semelhante, mas eu não consegui encontrar, encontrei fora em outros países, uma pesquisa muito interessante que trazia uma pergunta, que é uma pergunta clássica, especialmente quando você chega a uma certa idade, você ou pergunta isso para alguém, ou alguém pergunta isso para você. E a pergunta era, existe verdade absoluta? Existe verdade absoluta porque todas as nossas crises e discussões e brigas têm a ver com isso, porque eu tenho uma verdade e muitas vezes você tem uma outra verdade, né? Eu tenho um ponto de vista a respeito de algo e você tem um outro ponto de vista. E muitas vezes nós dois estamos errados, muitas vezes nós dois estamos certos, mas muitas vezes um dos dois está certo e o outro errado, porque existe ali uma verdade. E a grande questão é que todas as verdades que você já ouviu até hoje, as pessoas podem questionar. Por isso essa pergunta foi muito interessante. Existe uma verdade, ou existe alguma verdade que seja absoluta, que seja sem nenhuma sombra de dúvida? Essa pesquisa foi feita entre muita gente. E uma das questões para você responder é se você era um cristão ou não, se você tinha alguma religião, se você acreditava em Deus. E eu fiquei impressionado com o resultado porque cerca de mais de 30%, aliás, muito mais do que isso, de gente disse que não existe verdade absoluta. Toda e qualquer verdade pode ser discutida porque é relativa à pessoa que está recebendo, à percepção que se tem. Quando eu perguntei para você, você crê que Deus está realmente nesse lugar? Como é que você pode ter certeza? Na verdade, você escolheu crer. A sua percepção de Deus te diz, eu acredito que o que Ele falou é verdade, que onde eu estiver reunido em seu nome, Ele se faz presente. Você escolheu crer nessa verdade. Mas alguém aqui, ou talvez alguém lá fora vai dizer, não, eu não acredito que Deus está ali presente, que Ele está ali realmente naquele ambiente manifestando a sua presença. Por quê? Por que você não acredita? Porque eu não tenho nenhuma base, eu não tenho nenhuma informação que me dê
o alicerce para isso, não existe nada que traga essência para essa verdade para mim. E curiosamente, no meio dessa pesquisa de muita gente que foi feita, os cristãos, um percentual que cerca, se não me engano, 25% ou um pouco mais, disse que não acredita em verdade absoluta, o que nos faz pensar, se não existe verdade absoluta para esses cristãos, isso chama a nossa atenção, porque 1 em cada 4 cristãos daquela pesquisa, e talvez 1 em cada 4 cristãos no planeta, talvez 1 em cada 4 aqui nessa igreja, tenha esse questionamento. Se não há nenhuma verdade que seja absoluta, então você não pode realmente crer na existência de um Deus invisível. Você não pode realmente crer, né, que Ele realmente é o Criador de tudo que existe. Que nós não somos o resultado de um acidente cósmico. Que nós não estamos aqui como alguma coisa que veio do nada. Você não pode acreditar que realmente um homem nasceu de uma virgem. Você não pode acreditar que realmente um homem morreu e depois ressuscitou pelo poder de Deus, se você não crer em verdades absolutas, inquestionáveis. Eu coloquei isso para você porque em algum momento você vai ter que decidir isso dentro de você. O que você realmente crê? Nós estamos começando o ano de 2019, estamos nos primeiros dias, e eu pensei que seria uma boa ideia firmar no mês de janeiro algumas verdades, alguns princípios, para que você escolhesse o que vai fazer diferença na sua vida durante todo esse ano e talvez durante toda a sua vida, aonde realmente está a sua fé. É tão fácil o cristão viver simplesmente pela religião. Eu vou à igreja todo domingo, é bom demais, a gente canta umas músicas maravilhosas, o ambiente é bom, eu recebo uma palavra e a vida continua. Mas quanto de realidade de Deus tem na sua vida? Qual real Ele é no seu dia a dia? Meu convite nessa manhã é que você experimente, você que já é crente há muito tempo, você que começou a andar com Jesus há pouco tempo, seja qual for a sua história, mas que você experimente a alegria, experimente a aventura, experimente o risco, experimente os prazeres, o fruto e tudo que vem como consequência de realmente confiar em Deus. Não dizer que confia, mas revelar na sua vida que você confia nele. Quantos querem confiar mais e mais em Deus? Diga amém. Confiança é algo interessante. Você já deve ter ouvido falar no teste da confiança, que é feito muitas vezes em escola, em família. Tem alguns vídeos, eu ia até trazer, mas eu não encontrei nenhum que fosse bem legal assim para você ver. Mas o teste acontece da seguinte maneira: o teste da confiança, você pega alguém e coloca de costas para você. Deixa eu fazer uma experiência aqui. Vem cá, Juninho, você é o meu cobaia. Vem. Fica de costas para cá para o pessoal entender. Pois é, você não é mais o mesmo. Você já está mais pesado que você já foi. Casou, né? O Juninho, se ele confiar em mim, ele vai se deixar o corpo cair para trás, confiando que eu vou segurar ele. Não, fica aqui. Se ele não confiar em mim, por que ele pode não confiar em mim? Porque não me conhece? Ou então porque eu já falhei antes com ele? Ou porque ele pensa, não, eu gosto do André, mas às vezes ele se distrai, ele pode, na hora que eu cair, se dirigir ao pessoal, cai no chão aqui. Eu vi um vídeo que depois de tudo preparado, a pessoa fala, pode se jogar, a pessoa foi, se jogou para frente e caiu de cara no chão. Aí o problema não era a confiança, era outro problema, né? Mas vamos ver, eu nem sei se eu sou capaz de segurar o peso do Juninho, mas vamos ver se ele confia em mim. Esse é o teste da confiança. Você confia em mim, Juninho? Vamos embora. Agora, do jeito que você quiser. Obrigado. Ok. Quem quer vir agora? Eu queria que você guardasse essa imagem pelo seguinte: ele poderia não fazer isso, ia ficar ruim para ele, né? Ele ia fazer todo mundo pensar que o pastor não é confiável, mas
é uma escolha, sempre vai ser uma escolha, sempre confiar vai ser uma escolha. Então, se ele pensa assim, André, gosto de você, mas supondo que ele fosse um pouco mais pesado que ele é, né? Ele diz, eu não é questão de confiar ou não confiar, eu não acho que você tem a força suficiente. Não, então você não confia na minha força. Você não confia na minha capacidade de realmente firmar você, guardar você, não permitir que você caia. Mais uma vez, ele poderia sair daqui dizendo, não, mas eu confio em você, e nunca realmente revelar isso. Quem confia em Deus? Eu confio, amém, glória a Deus. Não. Você confia em momentos como esse, onde Deus te convida a alguma coisa, onde Ele fala para você dar um passo que você acha que não é possível. Tirar o pé do barco e colocar sobre as águas. E fazer um monte de coisa que quando você olha para a Bíblia, é só isso que tem lá. Deus convidando o homem a acreditar em algo que naturalmente ele não acredita. Vai lá no início, em Adão, depois vai para Noé, depois vai para Abraão, depois vai lá, né, para todos os patriarcas, para Moisés, para Elias, para Davi, para todo mundo. O que é o convite de Deus o tempo todo para o homem? Faça algo que você acredita que você não consegue fazer. Acredite. Eu preciso acreditar mais em mim mesmo? Com certeza. Mas o convite de Deus não é só isso. Acredita que eu vou estar com você, que eu vou amparar você, que eu vou cuidar de você. Moisés gasta um tempão conversando com Deus, dizendo, não vai dar, eu não consigo, eu não posso, manda outra pessoa. Mas a discussão, Deus, na sua paciência, a discussão demora um pouquinho mais e Moisés fala, ok, mas eu só posso ir porque você vai comigo. E o único jeito de eu ir se o Senhor for comigo. E todo o Antigo Testamento é apenas um registro histórico e um registro doutrinário também para o pessoal da Antiga Aliança de como Deus é alguém que você pode confiar. E quando chega no Novo Testamento, isso não muda. Essa questão continua sendo primária, só que agora se transforma em algo exponencialmente maior, porque o que Deus fez por mim e por você através de Jesus é incomparável. Quase sempre nos nossos encontros, de vez em quando, não sei se quase sempre, a gente usa uma expressão que me faz pensar, quando alguém diz assim, quando um pastor prega isso e diz, olha, Deus nunca falhou. Quantos creem que Deus nunca falhou? Está vendo? Algumas pessoas... Porque é uma pergunta interessante. Quantos creem que Deus nunca falhou? Como é que eu posso ter a coragem de dizer que Deus falha? Não, acho que não sei, mas tem tantas coisas que eu não entendo. Tem tantas coisas que eu não compreendo. É interessante que quando Abraão recebe uma promessa de Deus e os anos passam e a promessa nunca que se cumpre. Você vai ser pai, Abraão, ok. E passa-se anos e anos e anos e anos e anos. E ele tem que lidar com a ironia de ter o nome que diz que ele é pai de uma multidão, ou pai, o nome Abrão, antes de mudar o nome, já é pai exaltado. Deram para ele esse nome, ele nunca teve filho. Que ironia! Para chegar num determinado momento e Deus falar com ele, Abraão, fica tranquilo. Mas Senhor, e Abraão usa uma expressão muito interessante, ele fala assim, eu queria acreditar, mas, né? Olha só o que está acontecendo, olha as minhas circunstâncias, como é que eu posso ser pai com quase 100 anos de idade, sendo que a minha esposa tem quase 80, e ela já era incapaz de ter filhos quando ela tinha 17, 20, 25 anos, imagina agora. Eu estou perdendo tempo, Senhor, não está dando mais tempo. A única pessoa que eu tenho como um possível herdeiro não é da minha família, é um empregado. É um chefe que eu tenho aqui num determinado setor, é ele que vai herdar tudo que eu tenho. E Deus fala, não, você vai herdar, na verdade, você vai ter um herdeiro, né? Da sua própria linhagem, do seu próprio sangue. Deus tem que ficar reanimando Abraão. E tem muito na história dele que tem que fazer a gente pensar. Mas não é interessante que o próprio cara que a palavra de Deus diz que é o pai da fé. Se quando alguém fala em fé,
e fé de verdade, a gente lembra dele, Abraão. A Bíblia menciona, ele é o cara. Ele chega em um determinado momento e fala, eu queria acreditar, mas olha as circunstâncias. Em algum momento ele questiona se ele merece ou não o que Deus está fazendo por ele. Ou seja, quantas coisas acontecem na nossa vida para a gente não necessariamente crer, não necessariamente confiar. Como é que você está vivendo esses dias? Como é que está começando 2019 para você? Que expectativa você realmente tem? Nesses próximos dias, nessas próximas semanas, eu queria desmistificar um pouco com você a ideia que nós aprendemos a vida inteira sobre fé, porque ainda não aprendemos exatamente, né, como é que fé acontece. Fé não é algo que você sente, fé não é algo que simplesmente você acredita, fé é algo que você manifesta e revela que realmente crê. Não é algo que você apenas, não, eu creio. Não, eu revelo que eu creio. Eu deixo meu corpo cair para trás, eu creio que Deus vai me amparar. Eu desejo para que você em 2019, você atenda um convite de Deus que você não queria atender, que você pensa que não é capaz, mas você vai ter a alegria de descobrir que nele você realmente pode todas as coisas. Amém? Fala para quem está perto de você, Deus quer te desafiar esse ano. Se prepara. Amém? Tem a apresentação aí? PowerPoint? Nosso tema é Podes Crer. E é um convite, não é uma pergunta, mas é para mim e para você atentarmos para essa realidade. Qual real Deus é na sua vida? A gente quer falar sobre crença, confiança e manifestação. Você conhece bem a definição de fé em Hebreus capítulo 11? Se você quiser ler na sua Bíblia, você pode ler, senão vai aparecer aqui no telão. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Quem está dormindo, diga aleluia. Ok? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é a nova versão internacional. E tem essas duas marcações que eu coloquei. Em geral, eu grifo na frase certeza e convicção, ou certeza e prova. Mas eu resolvi agora grifar essas outras duas. Esperamos e não vemos. Porque se já aconteceu, você não precisa esperar mais, você não precisa mais acreditar, já está ali. Se é algo que você consegue ver, não tem a menor necessidade de fé. Mas é justamente quando você está tendo uma luta interior, dizendo, como Abraão, né? Eu queria acreditar, mas eu não estou vendo nada. Pelo contrário, as circunstâncias são adversas, estão me dizendo que não tem jeito. Quando é algo que eu espero e quando é algo que eu não vejo. Diga, eu espero e não vejo. Será que está acontecendo isso hoje na sua vida? Você está esperando alguma coisa e ainda não viu? Eu botei o ainda porque eu acredito que é isso mesmo. Eu não vejo, mas se eu espero, vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas eu espero. Não é eu espero eu espero que sim. Não é um sentimento, é apenas uma questão de tempo. Coisas que você espera e que ainda não viu. Então, para você entender fé, porque eu coloquei o versículo 6 também, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se é o tipo de fé que eu e você queremos ter, é essa qualidade de crença que agrada a Deus, tem que ser quando você não vê e quando espera alguma coisa. Está todo mundo ligado? Amém? Esse versículo diz assim, é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele precisa crer. Não precisa ser religioso, não precisa frequentar uma igreja para revelar, claro que isso faz parte, não precisa ter apenas disciplinas espirituais que revelem que ele é um cristão, ele ora, ele adora, ele oferta, ele jejua, não, tem que crer que ele existe, que Deus é real. Claro, pastor, que eu creio nisso. Sim, não é tão difícil crer nisso, mas ainda assim é um desafio. Porque você nunca o viu. A Bíblia fala sobre isso. Nós nunca vimos a Deus e que recompensa aqueles que o buscam. Essa última parte do versículo, eu considero ela muito importante. Para mim, ela resolve essa questão. A fé que agrada a Deus não é a fé que apenas crê que Ele existe,
mas é a fé que acredita que Ele recompensa os que o buscam. Se você se enquadra nessa posição de alguém que busca Deus, alguém que é de Jesus, alguém que decidiu que Ele é o teu Senhor, e Ele é o teu alvo, é para onde você está apontando, é Ele que você busca, Ele te recompensa. Ele é um Deus recompensador. Esse versículo poderia dizer, sem fé é impossível agradar a Deus, porque você precisa acreditar que Deus existe e que Ele é justo e que Ele retribui segundo os seus atos. Então, se você acertou, Ele vai te abençoar, e se você errou, Ele vai te punir. Mas não é isso que está escrito. A ênfase é que Ele é um Deus recompensador, Ele é um Deus bom. Acreditar em Deus não é suficiente, acreditar que Ele é bom faz toda a diferença. É uma das decisões que eu e você precisamos tomar, e foi a primeira coisa que eu coloquei para você guardar hoje aqui. Eu vou colocar no telão já já. Mas antes de terminar, Hebreus 11 tem mais um versículo interessante falando sobre Abraão. Ele existe recompensa? Não botei o versículo aqui não. Mas no versículo 8 diz, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde, ele ainda não viu? Estava só esperando, né? Mais tarde receberia como herança. Olha o final do versículo 8. Embora não soubesse para onde estava indo. O que chama a atenção imediatamente em Abraão, para mim, não é que Abraão claro que ele é corajoso, a beça, mas eu chamo a fé que Abraão tem numa fé muito simples. Alguns vão chamar ele de inconsequente. Alguns vão chamar Abraão de imprudente e irresponsável. Como é que você, Abraão, o que você está fazendo? Você está pegando tua mudança toda e está indo para onde? Você está levando a tua esposa e animais e servos para onde? Você está bem aqui? Você está instalado, você tem uma casa, você tem gente perto de você, para onde você vai? Eu não sei. Não sabe. Então por que você vai fazer isso? Porque Deus me falou. Deus? Eles nem sabiam que existia Deus. O que existia naquela época eram vários deuses, entre aspas, que eram adorados por todo tipo de gente. Abraão não era alguém que era devotado ao Deus criador de todas as coisas. Deus se apresenta para ele e fala, eu tenho um plano para você, e ele resolve crer. Talvez se fosse hoje alguém tomando uma decisão dessa, e nós todos iríamos julgar essa pessoa. Como é que você tem coragem? Você está maluco? Você vai largar tudo? Deus falou comigo. Falou? Tem certeza? Não foi 2 pizzas a mais que você comeu ontem? Tem certeza? Deus falou com você? Tem. E eu vou fazer. A simplicidade da fé de Abraão é interessante. E no final ele diz, não sabia para onde estava indo. O pastor Rodrigo estava falando isso alguns cultos atrás, né? Aliás, é algo que a gente repete de vez em quando, ele já falou mais de uma vez, porque é muito marcante, que Deus não mostra para você o final da jornada, Ele te mostra só os próximos passos. Ele só fala, vai até aqui, quando chegar ali eu te mostro o resto. Quando chegar lá você vai enxergar melhor. Mas Senhor, me mostra logo o final, eu quero saber onde que eu estou indo. Não, você tem que confiar em mim um passo de cada vez. Por isso que Abraão precisou de 25 anos para ver uma promessa sendo cumprida, porque existe um motivo. Deus queria fazer algo nesses 25 anos. Deus queria mostrar alguma coisa para ele nesse tempo. Quem gosta de esperar aqui, diga amém. Ninguém gosta de esperar. Você não gosta de esperar um ônibus, você não gosta de esperar o computador iniciar, você não gosta de esperar alguém que marcou encontro com você. Você não gosta de esperar nada, eu também não. Assim, deixa eu falar com essa nossa geração aqui. Você gosta de esperar o comercial passar para voltar para a série, para o filme que você estava assistindo? Pastor, nem sei o que é isso, mas porque eu, tem um controle remoto que ou está gravado e você passa, ou então você usa um desses serviços, Netflix, streaming, seja o que for, que não tem comercial. Por quê? Porque nós não queremos esperar nada. Vou fazer pipoca, daqui a 2 minutos está pronto. Não vou fazer aquela da panela que tem que mexer, que aquilo que é bonito. Você acha graça, você está maluco? Tem que esperar muito mais tempo para a pipoca estourar. Bota no micro-ondas. A gente não gosta de esperar, mas deixa eu te falar,
Deus não é um Deus sádico que gosta de fazer você sofrer enquanto espera. Toda espera tem uma razão, tem um propósito, tem um porquê. E quando você confia em Deus, você se alegra no meio da tua espera. Você confia que Ele sabe o que Ele está fazendo enquanto o tempo está passando. Que aquele tempo está tornando você uma pessoa diferente e melhor. Quantos creem nisso? Diga amém. Primeira coisa que eu queria que você soubesse, esse primeiro passo aqui, é que você precisa decidir se Deus é realmente bom ou não. Durante as próximas semanas eu vou andar com esses números aqui, a gente vai chegar no número mais alto. Hoje eu queria deixar pelo menos 1 ou 2 com você, quem sabe 3. A primeira decisão que eu preciso tomar é essa. Bom, não sei se é a primeira, eu coloquei como se fosse a primeira, entendendo que você já acreditou em Deus, que você já confia em Deus, que Deus é o teu Deus. Quantos aqui aceitaram Jesus como Senhor da sua vida? É com você que eu estou falando. Nós decidimos seguir a Jesus. Mas quando se trata hoje de esperar de Deus algo que a gente precisa, porque você tem as suas necessidades, você tem urgências, você tem carências, você precisa talvez de uma cura no seu corpo, você talvez precise de dinheiro na sua conta, você talvez precise de que relacionamentos se ajustem na sua casa, você talvez precisa receber respeito, carinho, amor e não tem recebido. Você talvez precise, de um ajuste numa determinada área bem específica e você diz, não tem jeito, só Deus pode fazer isso. Você precisa decidir então se Ele é bom ou não. Se eu perguntar para você se você crê que Deus é bom, eu acho que todo mundo vai dizer, claro, nós dizemos essa beça aqui na igreja. Deus é bom? Ele é bom? Demais. Eu tenho essa convicção no meu coração. Mas você sabe quando é que eu mais declaro que Ele é bom? Quando eu creio que Ele fez alguma coisa boa. Quando alguém conta um testemunho. Quando alguém conta para mim um testemunho e manda para mim no WhatsApp, eu escrevo imediatamente assim, Deus é bom demais. Parece ser uma resposta óbvia. Olha o que aconteceu. Essa pessoa estava sofrendo, mas agora acabou o sofrimento. Nós cremos que foi porque ela orou, porque nós oramos, porque Deus se envolveu, Deus fez o milagre. Deus é bom demais. Com 3 exclamações. Ele é bom. Mas quando alguma coisa ainda não aconteceu, é difícil escrever isso. É difícil declarar que Ele é bom quando nós não vimos a bondade dEle manifesta. Embora Ele continue sendo bom. Mesmo quando as coisas ainda não aconteceram. A minha questão com você, que você precisa decidir é o seguinte. Mesmo que você não declare, e seria importante declarar e manifestar sempre a bondade de Deus, mas cuidado para você não dizer o contrário, sem querer ou sem pensar. E eu falo isso para a igreja há anos e anos e falo para mim mesmo, e eu acho que é importante repetir. Nós damos crédito a Deus a praticamente tudo que acontece na nossa vida. Eu sou de Jesus, agora tudo que acontece na minha vida é Deus. Não, não é, não é. Tem muita coisa que acontece na sua vida que é você mesmo, não tem nada a ver com Deus. Você escolheu, você decidiu, você fez. Tem muita coisa que acontece na sua vida que não tem nada a ver com Deus, outras pessoas se envolveram e fizeram algo acontecer. Tem muita coisa que acontece na sua vida que não é Deus, não é pessoa, mas é o inimigo que está tentando fazer algo contra você. Você crê em Deus? Amém? Você crê no diabo? Sim, a Bíblia diz, Deus fala a respeito dele, ele é real. Mas o que ele faz e o que ele não faz na nossa vida? Eu coloquei a seguinte pergunta para você pensar: quem é o responsável pelas coisas que acontecem na sua vida? E eu mais ou menos já respondi aqui para você. Se você acreditar que Deus é o responsável por tudo que acontece na sua vida, você não vai conseguir nunca crer que Ele é bom, porque nem tudo que acontece na sua vida é bom. É ou não é? Então, se hoje uma bênção acontece, se alguém vai pagar o almoço para você, oh, glória a Deus, Deus é bom, né? Mas se acontece o contrário, vai 10 pessoas almoçar na sua casa, tem que botar água no feijão, meu Deus, me ajuda. Não, mas quando
uma tragédia acontece, quando uma perda acontece, quando uma separação acontece, quando alguma coisa acontece, é natural, como filhos de Deus, a gente olhar para Ele e falar: o que aconteceu? O que houve? Onde é que o Senhor estava? Por que o Senhor não fez alguma coisa? Porque nós temos essa tendência de acreditar que tudo que acontece na nossa vida é obra dEle, porque afinal de contas agora eu sou dEle. Deixa eu te falar, você não é de Deus como uma marionete na mão dEle. Você não é de Deus como alguém que Ele manipula para fazer a sua vida acontecer ao seu bel prazer. Você é um filho dEle e uma filha dEle. E como um bom pai, Ele permite que você escolha e que sofra as consequências da sua escolha. Um bom pai faz isso. É importante que nós aprendamos dessa maneira. Então, não é Deus o responsável por tudo o que acontece na sua vida, mas Ele é responsável por muita coisa que acontece na sua vida. Deus é o autor de muita coisa boa que acontece na sua vida. Você sabia que você acordou hoje, conseguiu andar, respirar, porque Ele permitiu e te deu graça para isso? Amém? E várias outras coisas. E eu não estou dizendo também que tudo que acontece de bom necessariamente foi porque Ele arquitetou, mas em algum nível Ele está envolvido. Mas quem mais? A sua família é responsável por coisas que aconteceram e acontecem na sua vida. Seus pais são responsáveis por várias coisas que já aconteceram na sua vida, muitas vezes sem nenhuma ingerência espiritual, sem Deus necessariamente se envolver. Quem é o responsável pelas coisas que acontecem na sua vida? Muitas vezes é você mesmo. Aliás, quase sempre. Mas eu queria que você apontasse que a Bíblia diz que nós temos um inimigo. Hoje à noite eu quero te convidar, se você puder, ou se não puder, assiste pela internet, mas nós vamos começar a falar sobre essa realidade. A gente vai falar sobre o livro de Efésios, e Efésios traz essa verdade de quem você é, para depois te desafiar a fazer alguma coisa com aquilo que Deus fez de você, com a sua identidade, com a sua propriedade, com a sua capacidade. E Paulo escreve alertando a igreja: existe um inimigo. Existe um inimigo do lado de dentro, que você precisa vencer, sua própria carne, e existe um inimigo do lado de fora. A gente às vezes se entrega à religião, ou até ao próprio cristianismo, de uma maneira meio cega, que a gente pensa assim: agora está tudo resolvido, eu não quero nem saber se eu tenho um inimigo ou não, porque Deus já venceu, está tudo certo. Mas a própria palavra de Deus, o próprio Deus, instrui você a ficar alerta contra o seu inimigo, a se posicionar contra o seu inimigo, a ter uma atitude de prudência, a não se expor desnecessariamente. É interessante que no ministério de Jesus, Ele sendo quem Ele era, Jesus podia fazer isso aqui, ó. E Ele mesmo diz isso: um exército imenso de anjos viriam salvá-lo e resolver o problema. Não interessava. O exército romano, que é a coisa mais gigantesca que existia naquele tempo, não era nada diante de Jesus. Jesus, com uma palavra, quebrava tudo. Mas não há momentos em que Jesus meio que se esconde. Ele não se expõe. Depois que ele fica sabendo, a Bíblia fala, no meio do livro de João, quando ele fica sabendo que estão procurando matá-lo, ele não vai lá para as praças públicas, começa a pregar ousadamente: não quero saber se querem me matar. Não, ele agora vai ficar mais quieto, vai ficar um pouco mais restrito. Por que é isso? Jesus está sendo covarde? Não. Ele está sendo prudente, ele tem uma agenda de Deus para cumprir, ele tem algo que Deus quer que ele faça. Mas ele não ignora que existe um inimigo. É tão importante que a igreja reconheça que nem tudo que acontece na sua vida é uma obra, nem tudo é espiritual necessariamente, mas se tiver uma raiz espiritual, não é necessariamente Deus. Mas Deus permitiu, sim, mas Ele permitiu tanta coisa na sua vida, simplesmente porque você é filho. Você tem que reconhecer que existe um inimigo que vem contra você. Jesus coloca da seguinte maneira: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Se em Jesus você não precisasse se preocupar com isso, Ele não precisava nem ter falado isso. Agora que você aceitou a Jesus, que você creu no seu sacrifício, não se preocupe mais com o ladrão. Não. Eu sei que em Jesus Ele me dá vitória, Ele me dá segurança, Ele me dá proteção, mas ainda assim Ele continua dizendo: existe um ladrão,
Existe alguém tentando roubar, matar, destruir. E não tem ninguém aqui que não tenha sido vítima de alguma coisa assim. Não tem ninguém aqui que não tenha experimentado alguma dessas três coisas na sua vida. Por que aconteceu? Foi Deus? Não. Jesus fala, não. Foi o ladrão, foi o inimigo, foi aquele que está contra você. Então deixa eu deixar para você uma coisa bem clara. Porque a gente às vezes tem essa tendência de dizer, não, o diabo em Cristo, né, nós estamos numa posição onde o inimigo perdeu todo o seu poder. Não é muito bem isso. A gente fala da seguinte maneira, preste atenção nessa frase: o diabo não pode fazer nada na sua vida sem a sua permissão. Ele não pode fazer nada na sua vida a não ser que você o permita. Se você abrir algum espaço, se você abrir alguma porta, se você der algum lugar. Não é incrível que Paulo escreve, a gente vai falar disso hoje à noite, em Efésios: não deem lugar ao diabo. Paulo precisa escrever isso? Eu já estou em Cristo, eu já sou de Jesus, eu já sou crente há anos e anos. E é para a igreja mesmo que eu estou escrevendo: não deem lugar ao diabo, não deem espaço para ele. Por quê? O que ele pode fazer? Qual o grande estrago que ele pode fazer? Muita gente aqui é testemunha de que sim, ele pode fazer um grande estrago. Ele não pode roubar você de Deus, ele não pode tirar a sua posição de filho, ele não pode, destruir a sua vida como ele queria destruir, mas ele pode causar muita destruição. E ele continua fazendo isso, roubando, matando e destruindo. Maravilhoso é que o versículo não termina aí. Jesus diz: eu vim. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Então a gente não precisa mais se preocupar com o ladrão. Não, o versículo tem lá para que eu e você guardemos. Ele veio para que você tenha vida e a tenha plenamente, ao nível de que você está alerta, atento e posicionado contra o ladrão. Não ignore. E que alguém diga amém. E durante as próximas semanas a gente vai andar um pouco mais sobre isso. Como eu disse para você, eu tenho alguns passos. Eu acho que eu posso te dar só mais esse daqui, ó. Se você vai firmar a sua vida em Jesus e experimentar a vida abundante que Ele tem para você, o desejo dele é que você tenha a sua fé alicerçada no que Ele disse. Quanto estava aqui nos 90 dias que a gente fez no ano passado? Levanta bem alto a sua mão, com orgulho, glória. Uma das coisas que a gente mais enfatizou para que você soubesse é que a palavra de Deus, especialmente para mim e para você, é a palavra da nova aliança. Eu não estou rejeitando e nem diminuindo o poder da antiga aliança e do Antigo Testamento, mas na nossa Bíblia, na minha Bíblia que eu e você recebemos, talvez quando criança, uma Bíblia dizendo: isso aqui é a palavra de Deus, tudo que está aqui é verdade. Ela contém, a primeira metade dela, a primeira parte, um contrato que Deus faz com uma nação. Quando Jesus entra, Ele faz um novo contrato, uma nova aliança, não apenas com uma nação, mas com todas as nações, inclusive com a nação brasileira, inclusive comigo, com você, inclusive com todos aqueles que resolverem crer em Deus. É nessa aliança, nessa porção que estão as palavras mais importantes. É onde nós podemos realmente extrair doutrina para a nossa vida, onde tem base firme para você estabelecer toda a sua vida. E Deus quer que eu e você estejamos bem alicerçados na sua palavra. Mais uma vez, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, vai confirmar e vai apontar para Jesus o tempo todo. Mas se você quiser realmente firmar a sua vida em preceitos que são escritos para a igreja, para você que é de Cristo, estude a sua Bíblia. E porque você não pode, lembra que eu falei para você? Se o Juninho está aqui e ele se joga, é porque ele confia em mim. Você não vai confiar em Deus se você não crer que Ele é bom, que Ele realmente é o galardoador, é o recompensador do que eu busco. Se você não confia que Ele realmente vai cuidar de você, vai guardar você. E é em Jesus que isso fica estabelecido para sempre. É Jesus que vai confirmar um amor incondicional de Deus, que não é pelo que você fez ou deixou de fazer, não é porque você merece,
Porque nós, como eu disse aqui, escolhemos errados, tomamos decisões que depois vamos nos arrepender. Quantas coisas? Deixa eu te falar, a Bíblia vai revelar claramente que Jesus não veio, ele mesmo fala isso, para aqueles que estão fazendo tudo certinho. Ele veio para quem está fazendo tudo errado, para aquelas pessoas que precisam de salvação. No caso, somos todos nós aqui. Todos nós falhamos, erramos, precisamos de salvação. Então, eu preciso firmar a minha fé na sua palavra. Claro, fé é acreditar que o que Deus falou é verdade, que o que Jesus disse é verdade. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Em Romanos 10:17 diz, a palavra do ungido de Deus. Eu oro para que você esteja firmando realmente a sua vida naquilo que Ele estabeleceu. Porque qual é a outra alternativa? É você precisar de algum tipo de resposta, você precisar de uma solução, você precisar de uma intervenção de Deus. E eu dizer para você, e a gente, vamos orar junto? Vamos, André, ora comigo, vamos orar. Você crê? Creio em quê? Tem alguma base na palavra de Deus para você crer? Se você, por exemplo, está enfermo, existe base na palavra de Deus para você ser curado? Muito, né? Mas se você, como infelizmente já aconteceu, eu quero muito que esse relacionamento dê certo. Pastor, eu estou orando, estou pedindo a Deus. Vai dar tudo certo. Assim que ela terminar com o marido dela, vai dar tudo certo. Então vou procurar na Bíblia. Deve ter algum lugar lá para alicerçar a tua fé. Não, pastor, a hora que eu assinar aquele contrato, eu sei que ele é ilícito. Eu sei que ele não é certo, mas eu creio que Deus vai abençoar. Será? Qual é a base que você tem? Nós precisamos basear, alicerçar a nossa fé no que Jesus falou. Aí você pode ter total confiança de que Ele vai cuidar de você. Quem está ligado aí, diga amém. Nós vamos orar. Eu me lembro que há algum tempo atrás, essa é uma ilustração que a gente dá com certa frequência, mas acho que todo pai já deve ter experimentado isso. Essa brincadeira que eu fiz aqui com o Juninho, dele se lançar, é um exemplo bem prático dessa escolha de confiar. Mas filhos pequenos parece que fazem isso naturalmente, né? Eu já vi, no prédio onde eu moro tem uma piscina, e eu tenho uma sobrinha bem pequenininha, já está crescendo, e outras sobrinhas e primos, e já curtimos momentos como esse, onde você chega na borda, a criança não tem boia, não sabe nadar, mas tem um adulto lá dentro. E ela vai e se joga, né? Às vezes a criança faz isso porque ela é afoita, porque ela confia, porque ela acredita. Outras vezes o pai fala, pode pular, filho, porque eu seguro você. Quantos pais aqui já fizeram isso? Eu já fiz, né? Pode pular. Eu me lembro de uma história de um pai que contou que o filho dele não estava numa piscina, mas eles estavam escalando uma montanha. Não tão íngreme, mas um pouco acidentado o terreno. E o menino chega uma hora que ele cansou um pouco, e eles sentaram um pouco, e o pai, de repente, olha para trás, e o menino está em cima de uma pedra mais alta, dizendo assim, pai, me segura! E o pai tem que fazer um malabarismo, sair correndo, desesperado, e consegue segurar o filho, os dois caem no chão e rolam. Se machucam um pouquinho, mais o pai do que o filho. E o pai olha para o filho com o olho arregalado e fala, filho, por que você fez isso? E o menino dá um sorriso para ele e fala, porque você é meu pai, ué. A confiança desse menino, dessa criança, não estava nem na força, nem na capacidade, nem no amor, mas estava nisso tudo junto, na qualidade de ser pai. Eu posso confiar completamente. Eu não recomendo que você seja inconsequente e esperar que Deus vai te agarrar toda vez que você se jogar. Não é isso que a Bíblia fala para você fazer. O próprio Jesus condena isso quando ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas você precisa confiar que Ele realmente é o teu pai e que Ele te ama desse jeito. Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé, vamos orar juntos?